a Força SUS e a aviação militar. Quando a gente coloca aviação militar, a gente fala de outras forças também, não só forças armadas, tá? Mas a gente fala de polícia civil, a gente fala de polícia militar, a gente fala de bombeiros, né? Todos esses entes, eles estão inseridos aí numa situação de desastre, catástrofe. Todo mundo trabalhando integrado, um ajudando o outro para poder ajudar o cidadão, né, que está sofrendo essa injúria, tá? Bom, então a primeira coisa é a gente definir mais ou menos o que seria a Força Nacional do SUS, o que é, né? Antes da gente prestar atenção aí no que está escrito, eu preciso informar para os senhores que antes de solicitar da Força SUS entrar em ação, existe toda uma caracterização. Precisa, primeiro, ter uma missão exploratória, onde o pessoal da Força Nacional, do Ministério, ele vai lá na região, ver se realmente aquela situação é uma situação de calamidade, uma situação de desastre, de catástrofe, de desassistência, né? E, estabelecido isso, então, é acionado, né, lógico, com contingência, com a conveniência, não, com o aval, né, vamos dizer, do governo do Estado ou daquela situação daquele país, o responsável ali, o poder público, né, que solicita também, e aí é enviado, então, a Força Nacional. A Força Nacional, existe um cadastro, que você vai lá e se cadastra, né, lógico, e dali daquele cadastro são retiradas algumas pessoas. Às vezes, eles convocam pessoas que já têm algum tempo e mixam com pessoas novas, justamente para essas pessoas novas irem pegando essa habilidade, né, e essa experiência com os que já tiveram contato com a Força, certo? Eu participo da Força desde 2011, se eu não me engano. Então, vários desastres e catástrofes eu já participei junto com a Força. Lembrando também que a Força, ela não é só isso, né? Ela só não atua ali, não só na intervenção de desastre e catástrofe, ela também para grandes eventos, para questões de desassistência, onde está havendo algum surto, por exemplo, no Covid, por exemplo, nos Yanomamis, né, a Força também se fez presente, tá? Então, não é um emprego, tá? Você não tem uma regulamentação assim, laboral com a Força, você é voluntário, certo? Então, você se voluntaria, tá? Bom, então, é um conjunto de ações, né, que é organizada e planejada pelo Ministério da Saúde, que é composta, como eu falei para os senhores, de voluntários, né? Esses voluntários do país inteiro, que eles são ou podem ser mobilizados temporariamente. Normalmente as missões da Força Nacional, elas duram em torno de 10 dias. Porém, existem situações que há necessidade que você permaneça mais tempo, tá? Então, houve mobilizações onde eu já fiquei 20 dias, 21 dias, mas a maioria das vezes são de 10 dias, tá? E, como eu estava falando, ela não está ali só para enfrentar também emergências, calamidades ou comprometimento de serviços locais de saúde. Ela também está ali para promover treinamentos, né? Para promover capacitações, tá? E também a gente às vezes pega umas missões mais tranquilas, tipo Copa do Mundo, mais tranquila assim, né? Que não tem que entrar na água, né? Que não tem que ir para uma área restrita, para um lugar inóspito. Então, também existe esse outro lado da força, tá? Essa foto, ela está mostrando, né, o símbolo, né, o emblema aí da Força Nacional do SUS, mais ou menos aqui metade do uniforme, normalmente ou é calça e camisa azul, sempre nesse azul, né, aqui no caso é um casaco, existe macacão também, um boné, tá? E esse é um hospital de campanha, né? Esse é um hospital que foi montado, se eu não me engano, na cidade de São Leopoldo, agora no Rio Grande do Sul, tá? Bom, as principais atuações, então, da Força, eles atuam no atendimento de urgência e emergência, né? Apoio às unidades de saúde colapsadas, tá? Instalações de hospitais de campanha e unidades móveis, resposta a surtos e epidemias, transportes de pacientes e materiais e apoio logístico e técnico a estados e municipais. Então,
quando a gente vai resumir isso aí, então a gente pode falar que existe uma situação de urgência e emergência no município, né? Vai uma equipe exploratória para ver se realmente é aquilo que estão dizendo, né? Junto com a saúde local, junto com o pessoal ou a política, ou a representatividade da saúde local, elabora um plano, né? E esse plano agora necessita, além da mão de obra local, necessita de uma ajuda de fora, de uma ajuda extra. Então, eu preciso aqui, para atender agora essa situação, uma quantidade maior de médicos, uma quantidade maior de enfermeiros, de técnicos. Eu preciso também ter uma unidade de urgência aqui, que pode ser montada, né, que, como um hospital de campanha, a gente pode chegar lá, pode montar, né, e aí atender. Nessa situação também, mesmo, pode ocorrer que eu não tenha, nesse município, que é muito pequeno, uma condição de dar a assistência adequada àquele tipo de vítima ou àquele tipo de paciente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou agora deslocar algum transporte, né? Vou deslocar talvez um helicóptero, e esse helicóptero vai passar a fazer essas transferências, tá? Essas transferências, elas podem ser de várias formas. Elas podem ser por asa rotativa, que seria o helicóptero, ela pode ser por asa fixa, que seria o avião, né? Ela pode ser para distâncias curtas, elas podem ser para distâncias longas, aí depende muito da necessidade da situação. Então, por exemplo, nos Yanomamis, nós tínhamos uma aldeia principal, né, que é uma aldeia focal, uma aldeia ou uma localidade que tinha um posto de saúde maior, e tinha aldeias menores em volta, mas que era muito difícil acesso, mas que o helicóptero conseguia chegar. Então, existia, por exemplo, lá em Surucucu, né, onde eu fiquei a segunda vez, iam os helicópteros, iam buscar os pacientes que chegavam a se comunicar por rádio, alguma forma de comunicação que chegava, que havia um paciente lá, né, e aí ia lá buscar de helicóptero, trazia até Surucucu, onde a gente dava a primeira assistência. Se houvesse necessidade para um hospital terciário, né, um hospital de maior complexidade, então era deslocado também por via aérea, né, agora por um avião, né, de Surucucu, onde a gente dava a primeira assistência, para, por exemplo, Boa Vista, onde tinha um hospital maior. Tá? Então, a Força Nacional ela está ali presente junto com outras forças. Então, se vocês olharem na primeira figura aí, né, aqui tem um helicóptero das Forças Armadas, certo? Onde nós atuamos junto com as Forças Armadas no transporte de pacientes. Esse helicóptero foi um helicóptero que estava em Ilhéus, né, quando teve a enchente ali no sul da Bahia, tá? Que a primeira fase dessa enchente foi no extremo sul, e depois ela se consolidou no sul da Bahia, e lá no sul da Bahia, no aeroporto de Ilhéus, formou-se uma base, e dessa base chegou o momento de ter 14 a 16 helicópteros disponíveis para atuação. Tá? Nesse helicóptero, eu desloquei vários pacientes. Uma vez, eu desloquei 9 pacientes de uma vez só. Tá? Nessa segunda foto aí, mostra um hospital de campanha, e aqui outro tipo de uniforme que a Força também tem, que é a calça e a camisa. Tá? Normalmente, todo voluntário ele está ali vestido com a roupa da Força, né, para atuar. Tá? Então, aqui é o hospital de campanha. Aqui eu estava fazendo uma sutura. Bom, então, a Força Nacional, ela, às vezes, na grande maioria das vezes, não só a Força Nacional está atuando naquela região de desastre ou catástrofe, né, ou de desassistência. Ela precisa também estar integrada com outras forças, e essas forças elas têm que andar juntas, né, para um bom desempenho, da missão, certo? Então, a gente atua junto com a Defesa Civil, com as Forças Armadas, com o SAMU, com a vigilância sanitária. Todos esses, né, normalmente, quando você tem uma situação de desastre, catástrofe, você cria uma sala de situação. Nessa sala de situação é onde você tem o coordenador geral da missão, né, aquele cara que é o comandante da missão. Esse cara, o comandante da missão, ele é quem, junto com esses entes, com representantes desses entes, com a coordenação desses outros atores, né, eles que determinam ou traçam a diretriz
ou um plano de ação para ser consolidado durante aquele período de desastre catástrofe. Normalmente, por dia, existem 2 reuniões. Uma reunião que é feita para informar o que vai ser feito, né? E à noite ver os resultados e traçar o plano do dia seguinte, certo? Então, aqui na primeira foto, a gente tem a atuação no aeroporto de Ilhéus, né, com a equipe do Grau, tá? Com o pessoal do SAMU, pessoal do Grau, e nós estávamos todos atuando juntos, certo? Aqui a gente teve o auxílio do helicóptero da Polícia Rodoviária Federal, que também foi tripulado por pessoal do SAMU, né, o pessoal do Grau. Normalmente, para você tripular ou para você fazer um transporte junto com a Polícia Rodoviária Federal, você tem que ter um curso específico deles, que antes era chamado CASA, né, que era o curso de adaptação e salvamento aéreo. Tá? Você tem que ser também operador de suporte médico, um SM. Tá? Então, normalmente, há essa necessidade de você ter essa qualificação. Certo? Aqui é junto com a Polícia Militar da Bahia, né, o grupamento aéreo, que é chamado de... esqueci agora, nesse instante eu lembro. Tá? Então, a gente precisa, o GRAE, grupamento aéreo, tá? A gente precisa estar sempre, né, você vê tantos entes diferentes trabalhando né, em prol de um cidadão, tá bom? Então, esse transporte que a gente faz, ou essa assistência que faz, além do aéreo, ele também pode ser fluvial, ele pode ser terrestre, tá? Então, depende muito da situação. Bom, outra coisa, na utilização do transporte aéreo, ele é muito importante, principalmente quando você você precisa acessar áreas remotas ou áreas muito isoladas, tá? Então, ele é um resgate rápido, é um resgate seguro, né? E dessas pessoas que estão necessitando, as pessoas que são mais graves, que não têm condição de fazer um deslocamento, ou o deslocamento terrestre é muito demorado. Outra coisa que tem que prestar atenção porque, às vezes, não tem outra condição, né? Não tem outro jeito. E vou dizer mais, às vezes, tem locais que não tem como você chegar nem de helicóptero. O helicóptero, você vai ficar bem longe, né? Você vai ficar bem distante e você vai ter que caminhar, tá? Para chegar. Então, o helicóptero é uma ferramenta muito importante, que a gente precisa difundir isso, tanto no Brasil, né, como aí no Paraguai, né, mostrar que aos políticos, né, praticamente, que a gente tem que, porque eles que liberam as verbas, eles fazem as leis, né, a gente tem que mostrar para eles que, às vezes, um helicóptero, que se você chegar para eles e dizer assim, o custo do helicóptero é R$240 mil mês, né? Então, aí ele já vai, não vai nem querer que você, não vai nem mais escutar o que você tem para falar depois. O que você tem que mostrar para ele, antes de falar o valor, é falar os benefícios que esse helicóptero pode provocar, tá? Só um minuto. Desculpa, Sérgio, o cachorro fica perturbando para deitar, e aí eu deito e começo a latir. Bom, mas é o seguinte, então, se você chegar para um político, né, se você chegar para um administrador e disser para ele que o valor é esse, seco, assim, ele vai negar na hora. Então, você tem que chegar, por exemplo, informar para ele que, se eu tenho um cara infartado, que eu não atuo na janela, né, que eu deixo passar a janela, que ele vai desenvolver, provavelmente, uma insuficiência cardíaca, né, e essa insuficiência cardíaca vai levar ele várias vezes ao hospital, ele vai parar de produzir, né? Então, um paciente desse, durante o restante de vida dele, vai dar muito mais despesa, né, do que se você tivesse um helicóptero para ir buscar e levar ele dentro da janela e fazer uma revascularização. Então, dessa forma que a gente tem que ampliar a visão, né, dos governantes para eles poderem investir nisso, né, para eles investirem no processo aéreo, para eles investirem em asas rotativas, em asas fixas.
Tá? Com isso, a população vai ganhar muito, né? E uma coisa que parecia ser uma despesa vai ser um lucro absurdo, tá bom? Bom, nessas 3 fotos aí, eu estou mostrando, primeiro, é a missão de Surucucu, né? Foi a segunda missão onde eu fiquei, né? E aqui tinha um posto de saúde indígena maiorzinho. Nesse posto aqui, a gente atendia toda essa área. Aqui, em Surucucu, ainda era bom, porque você tem aqui o quartel, né? Você tem a presença do Exército aqui e tem um campo de pouso, né, uma pista aí. E aí a gente atendia aqui e toda essa região, vocês estão vendo, se vocês observarem aí, não existe estrada, até rio não tem. É muito difícil você transitar nessa região, tá? E aí eram trazidos de helicóptero até Surucucu, e aqui, se houvesse necessidade, a gente enviava para Boa Vista. Isso é em Roraima, tá? Nessa segunda foto que vocês estão olhando aí, aqui tem a terra Yanomami, né? E nessa terra Yanomami você tem várias aldeias, né? Que distribuído aí, tá? Nessa terceira foto, essa foi a primeira missão que eu fui nos Yanomamis. Eu fui para uma aldeia, né? Chamada Onquiola. Nessa aldeia você tem um campo de pouso, que eu vou mostrar para vocês como era esse campo de pouso, né? Só que não tinha como você deslocar de helicóptero para lugar nenhum, porque não tinha lugar para pousar, era só selva, não tinha uma abertura para você pousar, a não ser que você descesse de rapel. Mas como não tinha condição do helicóptero também permanecer lá, o que acontecia? Eu fui nas outras aldeias, né? Tinha uma aldeia a 4 horas de caminhada e tinha outra aldeia a 2 horas de caminhada. Na aldeia de 2 horas de caminhada, não houve necessidade de eu ir, mas na de 4 horas de caminhada, eu tive que ir lá 2 vezes. Então, a gente saía cedo, caminhava 4 horas, e não era fácil, tá, pessoal? A gente pensa que a selva não tem ladeira, né, mas é cheia de pirambeira, tá? E, às vezes, o acesso, a gente tem que atravessar por tronco de árvore, por aí vai. Então, eu caminhava 4 horas, atendia, 1h30, mais ou menos, e retornava mais 4 horas, né? Doido para não escurecer, para eu poder chegar onde eu estava, lá em Uquiola, onde a gente estava acampado, né? Num horário que não fosse à noite. Tá? Então, não é fácil, né? Quem se submete a fazer essas missões tem que saber e tem que estar bem preparado, tanto tecnicamente quanto fisicamente, você também tem que estar preparado, porque não é fácil, tá? Bom, então, a atuação do aeromédico na Força Nacional do SUS, ela é praticamente baseada nessas três fases aí, nessas 3 ações. Resgate enchentes, né, e áreas inacessíveis, tá? Transferência entre unidades de saúde e missões de misericórdia. A missões de misericórdia, ela pode ser tanto a entrega de medicamento, quanto levar profissionais ou deslocar profissionais de um local para outro, né? Como você ajudar o bombeiro, ajudar o pessoal a levar água, Então, assim, normalmente, por exemplo, houve missões de misericórdia aqui no sul da Bahia, em que eu fui, né, que o bombeiro, eu fui para atender um AVC, que era um AVC de um cidadão que estava numa região totalmente isolada, ilhada. Né? Então, eu fui para lá, fui atender esse AVC e aproveitei levando... Alguma pergunta? Pode continuar. Tá. Pode continuar. Então, eu fui lá para ver esse senhor com AVC, para ver se realmente era um AVC e se havia necessidade de trazer ele para o hospital. E aproveitamos, já que ia para aquela região, eu fui junto com o bombeiro, né? Fui no helicóptero do bombeiro, então nós levamos água e levamos também cesta básica para esse local. Chegamos lá, deixamos a cesta básica, eu fui atender o paciente, não era um AVC, era um pique hipertensivo, né? Foi medicado, melhorou e nós retornamos.
Então, é muito importante a questão do helicóptero nesses desastres e catástrofes, né? Então, de importância primordial, vamos dizer assim, né, que haja, né, esse equipamento em toda a área de desastre, catástrofe e desassistência. Tá? Nessa primeira foto aqui é um treinamento que a gente faz para desembarque de rapel, né? Assim, eu posso até enganar você, mas sou eu aqui, tá? Não dá para ver, mas sou eu. É um treinamento que a gente fez para o rapel, que às vezes há necessidade, como eu mostrei para vocês lá naquela região anterior, né? Em região de selva, não tinha local para o helicóptero descer. Pode ser que tenha uma clareira simples, que dá para você descer, dar a primeira assistência e talvez até fazer um voo de Maguire, retirando essa vítima dali, levando para outro local que seja mais acessível, tá? Aqui está mostrando, né, a enchente, como que o helicóptero é importante numa situação dessa, tá? No Rio Grande do Sul, nessa terceira foto, já é lá no Rio Grande do Sul, onde tinha local que o motor não dava para passar, a gente tinha que descer, passar puxando o barco, depois você subia e ia atender. Eu já cansei de lá de ir para um bairro que tinha muita água, e tinha muita gente que não saía da casa porque mesmo na adversidade ainda tem o bandido, né? Então o pessoal não saía da casa para poder tomar conta das coisas que estavam dentro, não saía da casa porque estavam com alguma doença que impossibilitava, né, de se locomover. Então eu cansei de atender pacientes que eu tinha que subir no primeiro andar, no alambrado, depois no primeiro andar, para medicar, para ver se não dava para sair de lá, para ver se ele não queria sair, tentar convencer a ele sair, ir para um hospital, ir para um lugar, para um abrigo, mas tem de tudo durante umas catástrofes dessas, tá, pessoal? Então, você tem que estar preparado. Bom, aqui, então, quando você dá apoio a populações indígenas, né, você tem uma assistência em territórios remotos, né, esse acesso em áreas isoladas, né, muito difícil chegar lá, é até perigoso, tá? Então, assim, eu vou mostrar para vocês, se vocês estiverem vendo nessa figura aí, vocês estão vendo aqui, ó, tem um negocinho aqui marrom, né, no meio da selva toda, que não tem canto para você descer. E tem esse negocinho marrom aqui. Vocês vão ver o que é isso aí, tá? Isso foi uma missão que eu fiz naquela aldeia que eu falei para vocês, de Onquiola. Olha se roda o vídeo aí. Tá rodando? O piloto, depois que estava pousando, ele falou, ó, doutor, aqui só 3 pilotos pousam aqui. Aí eu perguntei para ele, o senhor é um deles, Não né? tem som, não. O som não passou, não. E aí a enfermeira, Karen, né, que estava aqui na frente, eu estava atrás, eu e a outra enfermeira. Nós fomos em 3 para aí. Olha a pista como é, parece um tobogã, né? Largura quase nenhuma, de uma asa a outra, né? E a pista é toda esburacada, tá, pessoal? E aí é chegando na aldeia de Uquiola, que fica lá em Roraima, a 5 dias de caminhada da Venezuela. É a distância que eu sei. Quantos quilômetros certo, eu não sei não. Tá? E o avião, ele para na porta do posto, né? Do posto de assistência lá, do posto médico que tem, que eles dizem posto médico, mas é o posto que você todo de madeira, né, e que cheio de buraco, e que você vai ficar ali. Eu fiquei nesse posto aí em torno de 16 dias. Não teve som do vídeo, não. Tá? Vocês viram que a pista faz um L, né? Ele chegou aqui e virou para cá, para a direita, tá? E aí ele vai parar justamente do lado do posto médico.
e essa é a única clareira que tinha para a gente poder descer, e ali é o posto, tá? Aquilo ali foi posto, alojamento, tudo, para a gente nesses dias que nós passamos lá. Certo? Bom, então, a gente precisa, como vocês viram, a gente precisa ter outros parceiros para a gente atuar de forma adequada. Então, a gente tem uma parceria normalmente com as Forças Armadas, com o SAMU, que é um dos principais, que dão mais assistência, às vezes a gente precisa de equipamento, de alguma coisa que a Força não dispõe naquele momento, ou que ainda está para chegar, ou que há uma necessidade que foi vista posteriormente. Então, a gente solicita do SAMU local, se ele tiver condição de fornecer para a gente, né? Inclusive, eles dão assistência também nas remoções, certo? A Defesa Civil, muito importante estar presente, né? A Defesa Civil, que ela que vai mostrar onde que está havendo uma maior solicitação de assistência, onde que está o problema maior. Normalmente, a visão da Defesa Civil, ela é bem ampla. Nesse momento, eles chegam bem antes que a gente, né? E já fazem esse mapeamento e já dão uma definição, e a gente vai lá só naqueles locais que a Defesa Civil mostrou e confirmar se realmente há necessidade daquilo ou não, tá? E o Ministério da Saúde, né, que é o responsável pela Força Nacional, que faz, que convoca, né, os voluntários e que fornece, né, toda a logística de deslocamento e a logística de acomodação, certo? E dá o apoio necessário para a missão, para o voluntário que fique bem naquela missão, tá? Então, você precisa desse planejamento de logística para essas operações que são extremamente complexas, tá, pessoal? Não é simples você atuar no desastre, numa catástrofe. Então, há essa necessidade, tá? E, como diz aí, o aeromédico é o elo entre a vida e a morte. E isso é verdade, pessoal. É verdade, porque muitas vezes você tem áreas isoladas, por exemplo, no Rio Grande do Sul, você tinha áreas que não chegavam. Teve áreas lá que o helicóptero não conseguia chegar naquela comunidade que estava precisando. Tinha gente com fratura de fêmur, tinha muita gente, tinha pessoas hipertensas, tinha muito idoso. A zona rural tinha muito idoso. E você não conseguia chegar, você não conseguia pousar do lado. Então, você pousava aí a 300, você pousava a 400 metros, e você aí tinha que vir trazendo uma maca, e depois você pegava um SCAD, e trazia arrastando no SCAD, e colocava no helicóptero e levava. Não só humanos, né? Mas também eles também se deslocou com um cachorro, né? Com animais de estimação também, né? Também foi feito esses resgates, tá? Aqui está mostrando um vídeo. Esse vídeo aqui é um vídeo que, quando eu estava voando junto com a Polícia Rodoviária Federal, quando a Polícia Rodoviária Federal ainda era nessas cores, na Copa das Confederações, tá? Que foi realizada lá em Salvador, quando teve a Copa do Mundo. Uma das bases, né, da Copa das Confederações foi exatamente em Salvador. E aí, esse é um vídeo que tem. Aí a Fonte Nova, tá, pessoal? E esse helicóptero, o que a gente fazia? A gente acompanhava as delegações, né? Então, ia um helicóptero, ficava com uma delegação, o outro helicóptero ficava com a outra delegação, porque se houvesse algum problema, né, a gente atuava, tá? A mesma coisa foi na Olimpíada. Na Olimpíada também, as provas de rua, elas eram acompanhadas também por aeromédico. Então, qualquer problema que tivesse em provas de rua, a gente estava ali pronto para atender. Não só as provas de rua, mas também acidentes que houveram na estrada, como a gente estava lá, nós atuamos também, tá? Lá em Salvador e no Rio, né? O acidente foi no Rio que aconteceu, que a gente teve que ir lá. Eu cheguei a pousar até na ponte Rio-Niterói, né, num acidente que teve lá, tá bom? Bom,
Aqui tem algumas missões que foram realizadas, né, que eu realizei, que eu fui, que eu participei. Roraima, no Acre, aqui, teve algumas cidades do Acre, em Rio Branco, Brasileia, teve outra agora que eu não estou... eu não me lembro agora, que é na divisa com Assis Brasil, que é na divisa com o Peru, tá? Aí nós tivemos missões em Minas, no Rio de Janeiro, em São Paulo, tá? Na Bahia, duas, na Paraíba, na região entre do Maranhão e Piauí também, tá? Então foram algumas missões que eu participei pela Força, tá? Outras eu participei pelo Corpo de Bombeiros, pela Unidade da Bahia, que fazem missões também quando há desastre catástrofe, eu fiz junto com o governo da Bahia e algumas outras, mas pela Força Nacional foram essas aí, tá? Em Brasília também, São Paulo, no Rio Grande do Norte, tá? Bom, essa daqui foi uma alagação, uma enchente, né, que teve em 2012 no Acre, tá? Então, nós temos a equipe, na época, a Força Nacional não tinha uniforme ainda, foi logo uma das primeiras missões, não sei se a primeira ou a segunda missão, né, que nós fomos, então o nosso uniforme, nós que mandamos fazer, né, então tinha o símbolo aqui, ó, eu ainda novo, tinha o emblema da Força Nacional, tá? Isso era um hospital de campanha que estava montado e essa era a equipe que estava presente, certo? Aqui houveram muitas crianças, porque nesse abrigo, que era esse abrigo aqui, ó, era formado dessa forma aqui, né? Com barracos nesse tamanho, tá? E o que acontecia? Aqui está protegido, né, por uma cobertura, certo? Era até bem montado, era dividido em ruas, né, números, as barracas eram numeradas, era bem montado. Porém, o que acontece? A alimentação que chegava para eles era uma alimentação que vinha quentinha e não tinha onde armazenar. E muitas vezes a criança não comia tudo e ficava lá, e aí a criança comia mais tarde e começou a ter uma disseminação de muita diarreia e vômito e desidratação dentro do abrigo, né? Então, eu fui deslocado. Eu não estava aqui em Rio Branco, né? Um acampamento que fazem no Parque de Exposição. Então, eu não estava aqui em Rio Branco, eu estava lá em Assis Brasil, na divisa com o Peru, fazendo buscativo e ajudando lá o pessoal na enchente. E aí, como começou a aparecer muito problema aqui, aí precisavam de mais médicos aqui. E aí eu fui deslocado para Rio Branco. Aqui é a enfermeira, né? Puanã. Aqui tem os outros componentes da equipe, tá? E aqui eu estava mostrando, isso aqui é uma foto de Assis Brasil, tinha tanta lama que o deslocamento era feito. Ainda como não tinha uniforme, ainda estava usando o uniforme do SAMU. Eu até coloquei aqui que aqui era a USA que fazia esse deslocamento. E aqui tem um apanhado geral, esse vídeo vai mostrar mais ou menos para os senhores terem ideia de como que foi o negócio. Para reforçar a assistência à população dos municípios mais afetados pelas fortes chuvas e pela elevação do nível do Rio Acre. Todas as equipes são compostas por médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem. O trabalho tem o objetivo de atender as pessoas com doenças decorrentes das águas das enchentes, como orientar a população na hora de voltar para casa. Tudo bem? Aí, pessoal, é a vigilância sanitária, né? Ela está com uniforme, na época tinha um colete que eles colocavam, que era diferente do uniforme de hoje, e ela está orientando as pessoas como, né, usar hipoclorito, como tentar filtrar a água. Também tem algumas orientações para esse retorno de vocês. O senhor vai passar uma equipe entregando para o senhor, e a gente orienta que o senhor utilize esse kit, tá? Ele vem com água sanitária, vem com escova, vem com vassoura. Então, lavar as paredes, todas as paredes da sua residência com água sanitária, tá bom? Bem lavadinha, utilizando também bem sabão em pó, bem para lavar os utensílios que ficaram na residência, tá? Antes de vocês utilizarem. Isso para quê? Para que vocês tenham um retorno seguro. Então, vocês veem que mesmo durante o desastre, você precisa ter alguém para orientar, você precisa ter alguém para capacitar, né? E isso são as forças trabalhando juntas.
Isso foi lá no abrigo, quando houve a necessidade de fazer atendimento por causa da diarreia, vômito e desidratação. Então, a gente atuava lá no posto que montaram, tá? Esse é o enfermeiro Wender, ele está mostrando a sala de situação, como funciona, né? Ele que era o ponto focal da missão, o ponto focal é aquele cara que está ali para, vamos dizer, comandar a situação. Bom, nessa sala de situação, vocês veem que tem várias entes. Aqui o pessoal da Defesa Civil, né? Tem o pessoal do governo do estado que estava aí também, tem o pessoal da prefeitura. Então, essa sala de situação é onde se tomam as decisões, né? Se você relatórios e principalmente eles tomando decisões. Estratégias e também tamanhos de salas. Tá, então, assim, para vocês, eu coloquei isso aí para vocês verem a complexidade que você precisa ter de pessoas na intervenção, né, aquelas pessoas que estão atuando ali diretamente com a população afetada, mas você precisa também, na retaguarda, você precisa ter esse pessoal de gerenciamento de crise, você precisa ter, né, o pessoal que vai dar o suporte, que vai dar assistência, que vai definir as ações, certo? Então todo mundo tem que andar junto, num comando central, senão não tem jeito, fica bagunçado e ninguém resolve nada, tá? Bom, aqui, quando teve a alagação no sul da Bahia, essa primeira foto aqui, ele mostra o pátio do aeroporto. Se vocês olharem, tem um monte de helicóptero. Tem esse helicóptero aqui do Bombeiro de Minas Gerais, que foi para lá, a PRF, né, tem o da Aeronáutica, que estava aqui, tem outro do Exército, tinha o GTA, tinha o Grau, né, então tinha helicóptero de vários estados do Brasil, né, que foram deslocados para lá para ajudar, tá? Esse cara aqui, isso aqui foi muito interessante. Eu fui chamado para ir nessa cidade, essa cidade chamava Jucuruçu. A cidade estava totalmente ilhada, não entrava nem saía nada, nem ninguém. Caiu barreira, nada. E a cidade é muito pequena, e esse cara estava de plantão no dia que caiu tudo. E já fazia 4 dias que ele estava ali no plantão. Ele não tinha como sair, nem tinha nenhum outro médico para vir substituir ele. Aí o que aconteceu? Eu fui chamado para pegar uma gestante, para poder transferir uma gestante, e eu acho que uma suspeita de AVC e uma pneumonia, né? E quando eu cheguei lá, primeiro que a gente não conseguiu pousar onde dava para pousar, que era no campo de futebol, estava muito alagado, e o helicóptero era muito grande, quando nós fomos pousando, começou a vibrar as telhas vizinhas, então o comandante de última forma, e nós pousamos numa área de fazenda, a uns, sei lá, dos 300, 400 metros longe da cidade. E aí viemos caminhando, né? Depois eles até levaram a gente de carro, mas nós viemos caminhando. E quando eu cheguei nesse hospital, esse cara parecia um zumbi, né? O cara estava esgotado, o posto entupido de gente, o cara esgotado, e ele não tinha mais como atuar, né? E aí eu pedi permissão para o comandante, né, se a gente podia permanecer ali umas 4 a 5 horas, né, para o cara descansar. E isso foi feito. Eu falei para ele, cara, colega, vai descansar aí, velho, porque eu vou atender aqui, vou ficar aqui para você atendendo, enquanto você descansa um pouco aí, depois, mas eu não posso ficar mais do que 4, 5 horas, beleza? Aí ele quase ajoelhou agradecendo, né, e foi dormir. Então, eu fiquei ali durante 4 ou 5 horas e aí ele chegou depois e voltou a atender. E depois eu encontrei com ele, aí ele veio me agradecer, aí tiramos foto e tal. Mas, Uai, sabe o doutor Gustavo, tatuado? Ele é filho do Ian? A gente também... não. Sim. Não. Né? Então, você precisa ter essa capacidade de adaptação aos diversos cenários de um desastre e catástrofe. Vocês viram tanta coisa que acontece durante um desastre, né, e uma catástrofe, tá?
Nessa terceira foto aqui, está mostrando uma missão de misericórdia. A gente estava indo levando pacientes, porém cabia ainda coisas, estava indo buscar, então o helicóptero era grande, tá? E aí nós pousamos numa cidade anterior, onde tinha uma doação, para levar para essa cidade aqui. Então foi feito, né, um corredor aqui, né, e foi passando de mão em mão, os bombeiros se fileiraram e o alimento saía desse caminhão que está aqui, não dá para ver direito, mas tinha um caminhãozinho aqui, e aí o alimento vinha passando e a gente ia colocando dentro do helicóptero, tá? Então, essas são as missões de misericórdia. Essa outra foto aqui é interessante porque duas coisas. Primeiro, era uma gestante, né, que precisava ser transferida, e aí a gente foi e transferiu. E quando a gente chegou e transferiu, chegou nessa cidade aqui, o que aconteceu? O hospital estava entupido, não a maternidade, ela foi acolhida, tudo, mas o hospital estava muito cheio. E aí nós pegamos e nós perguntamos, né, se todos os pacientes que estavam nesse hospital, que era um hospital de alta complexidade, se todos eles tinham que estar ali mesmo, ou se podiam ter um hospital mais de menor complexidade. Então, assim, tipo, 15%, 10% dos pacientes que estavam nesse hospital daqui, né, de alta complexidade, eles poderiam ser deslocados. Então, nós fizemos, né, uma transferência, uma regulação reversa. Nós tiramos de um hospital de alta complexidade, distribuímos em hospitais da regional de baixa complexidade, para sobrar vaga de alta complexidade. Isso tudo foi feito, né, com um helicóptero. Nós transportamos principalmente os pacientes que podiam estar sentados, né, nós transferimos de 2 a 3 pacientes para hospitais que era menor complexidade, mas que dava para atender esse tipo de paciente. Então, tudo isso, essa logística, essa coisa tem que ser bem definida e ser bem aproveitado os recursos que tem. Então, vocês estão vendo, né, o tanto que o helicóptero é útil nessas situações. Aqui, nós temos 2 vídeos, mas deixa eu explicar logo essa foto. Essa foto aqui, eu fui para buscar esse paciente que está aqui em cima, que era um AVC. Primeiro, que a gente desceu, onde o helicóptero pousou, era só lama, não tinha lugar para pousar, então ele não encostou o esqui, né, ou as rodas ali, o trem de pouso no solo, porque não dava, ele ficou no pairado e nós desembarcamos no pairado. Depois, sim, na hora de embarcar, ele foi para um lugar mais seco, e aí nós conseguimos embarcar. Não dá para ver, porque esse helicóptero é muito grande, mas aqui tem mais 8 pacientes, são 9 com esse aqui, tá? Então, tinha muita gente, tinha gente aqui com pneumonia, tinha gente aqui com dor torácica, tinha pacientes aqui com fratura de tornozelo. Então, nós tiramos desse município, né, que nós vamos buscar, e ia levar para o município de Itamaraju, que chama. Porém, o tempo não permitiu. Aí nós tivemos que pousar em Porto Seguro. E aí deixamos os pacientes em Porto Seguro. Tá? E aí é assim que a gente viaja, né, em alguns aeromédicos. Esse aqui ainda é bom, que dá para ficar desse jeito, sentado, tranquilo, né? Bom, esses 2 vídeos, você tem aqui uma aterrissagem que nós fizemos, procurando lugar para pousar, né, porque estava muito ruim de pousar. Aqui foi junto com o pessoal do GRAE, tá? E aí sempre tem um curioso, né, e a segurança é importante na hora que você vai pousar, se não tem ninguém ali. Por isso que aquele policial estava ali para poder ver, né, se tinha alguma coisa que impedisse, né, o pouso do helicóptero, e nós pousamos aqui, e aí foi uma boa caminhada até chegar no lugar que precisava da assistência. Já esse vídeo aqui foi um paciente que eu trouxe da ilha, um paciente com AVC, se não me engano, não, com abdômen agudo, tá? Aqui é o teto do Hospital Municipal lá de Salvador, ele tem um heliponto cá em cima, e aqui, nessa entrada aqui, nessa parte azul, é uma sala de trauma. Então, você já chega na sala de trauma, e é no alto do hospital. Então, você tem uma sala de trauma, que e você tem outra sala de trauma lá no térreo. Tá? Então, essa daqui é específica para receber os pacientes do aeromédico. Tá?
Bom, aqui foi quando teve também o problema de Manaus, né? E no Covid de Manaus, a força foi chamada não no intuito tanto do aeromédico, e até então também não estava tão instituído o aeromédico da Força Nacional, certo? Mas nós fomos chamados, nós fomos atender naquela época que o Covid estava bombando em Manaus. Eu passei 14 dias lá, foram 12 dias, né, atendendo em Manaus. Só que até a gente chegar aqui em Manaus, só foi na noite que nós chegamos, até a gente chegar aqui em Manaus e começar a atender, né, a gente passou por uma preparação que vai ser mostrada nesse vídeo aqui. O som não está muito bom, mas eu vou explicando. Aqui ele está mostrando, aqui é o treinamento no Hospital Universitário de Brasília. Tá? Naquela época do Covid, quando começou, ninguém sabia como entubar, assim, sabia como entubar, mas você não tinha certeza como se proteger ou como proteger o paciente ou as drogas, a dosagem das drogas para fazer num paciente Covid. A gente não tinha ainda essa experiência. E aí nós passamos um dia inteiro no Hospital de Brasília fazendo esse treinamento. Então, a Força Nacional, ela também tem essa vantagem, né? Porque ela te propõe, ela te dá essa proposta aí também de você melhorar seu conhecimento, né? Te dá treinamento, tá? Então, eles pegaram alguns especialistas, né? Para poder passar para a gente, né, como atuar de forma adequada, né, assim, naquela época muito complexo, que a gente não sabia direito manejar esse tipo de paciente, então houve todo um treinamento antes da gente deslocar lá para Manaus. Então, nós chegamos no dia de manhã, treinamos o dia inteiro, né, jantamos, e quando foi de 11 e pouco, o avião do governo do estado do Amazonas veio buscar a gente lá, em Brasília. Isso aí, isso aqui era a roupa que eu usava nos transportes dos pacientes, né? Aqui também foi o Covid em Coromandel, que é no Triângulo Mineiro, né? Teve uma distribuição de Covid muito grande, um surto muito grande lá de Covid, e a gente estava fazendo transferência nos caravans, né, de pacientes de Coromandel para outras cidades de Minas Gerais. Aqui são as missões Yanomami, né? Aqui são as aldeias que a gente estava, aquele posto onde o avião chega, né? Então, a gente fazia a medição das crianças, a gente pesava, tá? E tratava, né? Aqui são as duas enfermeiras que foram comigo, né? Daiane e Karen, né? Uma de Minas, outra do Rio Grande do Sul, tá? Pessoas muito competentes, né? Aqui é uma lesão uma tungise, né? Porque eles ficavam nu, então sentava muito no solo e aí você tinha muita tungise, tá? Aqui foi um gumi que veio da região da Venezuela, né? Veio caminhando 5 dias até chegar aqui, até chegar na aldeia para a gente poder tratar a desnutrição, certo? Aqui era a selva que a gente fazia a caminhada, tinha hora que tinha picada, tinha hora que não, até chegar na aldeia, que eu falei para vocês que atendia 4 horas depois. Aqui é um RN, né? Acho que era RN ainda, que na noite anterior chegou num broncoespasmo ferrado, foi pegado esse acesso no escuro, na lanterna, né? O pessoal muito bom, as duas meninas aí muito boas de serviço, conseguiram pegar, e essa era a incubadora, né? A gente só faltou, estava providenciando um plástico para cobrir, para aquecer, né? E aqui essa curumim, uma menininha que ela ficava sempre lá no posto, né? Ia lá ficava de olho no que a gente estava fazendo, né? Então, essas são algumas lembranças dos Yanomamis lá que eu tenho, tá? E aqui está mostrando, né, para vocês também que a Força Nacional não é só levar pedra, né? Tem suas vantagens também. Então, a gente tem alguns treinamentos que foram feitos no Albert Einstein,
né? Aqui é quando a gente consegue ficar hospedado no quartel, que aí tem um conforto melhor, que é o 5º Pelotão Especial de Fronteira. Aqui foi um treinamento que a gente deu aula, que nós demos aula aqui, são os instrutores da Força Nacional, nós demos aula da Múltiplas Vítimas, né, treinando o pessoal de Múltiplas Vítimas no Rio Grande do Norte, foi lá em Natal, isso aqui. Essa aqui acho que todo mundo conhece, que é a Júnia, né, que é o Kleber, tá? Kleber é o enfermeiro que recebeu o pessoal da Boate Kiss, tá, lá, que ajudou a tratar. E aqui são as aulas, aqui a simulação, se vocês olharem, foi bem realista, as maquiagens, né, estavam bem realistas, tá? Aqui também foi a atuação na Olimpíada, lá no Rio de Janeiro, que a gente que participou também, e aqui o treinamento, o curso de adaptação e salvamento aéreo, promovido pela Polícia Rodoviária Federal. Então, tem essas vantagens, né? Apesar que todo mundo fala, mas você vai de voluntário, você está nessa idade, mas, cara, é o que a gente gosta de fazer, né? E tem suas vantagens, né? A gente conhece muita gente boa, né? A gente pode pedir auxílio, ajuda a essas pessoas boas que a gente conhece nessa trajetória, tá? Então é importante. E assim, no meu caso, me satisfaz muito, né? Me deixa muito satisfeito de participar dessas atividades, tá? E aqui é a homenagem, pessoal, que vocês vão ver aí a respeito do aéreo aqui no Brasil, né? Então, eu quis colocar esse vídeo, é um vídeo novo, creio que deve estar sendo postado ontem e hoje, e eu decidi trazer para a aula, para vocês também participarem disso aí e olharem. Bom, então, eu deixo essa oração, essa frase, né? Não é frase, é uma oração completa, né? Onde é fundamental agradecer aos voluntários, né, que dedicam seu tempo e seu amor para cuidar dos outros. Meu respeito e minha admiração vão além das palavras.